Oba, tudo bom? Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. E nesse vídeo eu vou falar sobre As Polacas, mais um filme nacional em cartaz nesse fim de ano e que também conta com a atriz Valentina Ersage, a Veroca de Ainda Estou Aqui, dessa vez como protagonista. Esse que também é um drama forte sobre um tema igualmente sensível, mas o roteiro opta por um caminho menos sutil, mais calcado no melodrama para contar essa história. O filme se passa em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, e não só no Brasil, mas em diversos países do mundo envolvidos em menor grau com o conflito. Uma grande quantidade de pessoas chegava vinda de países afetados pela guerra, fugindo da violência e do caos. Nesse contexto, chega Rebecca e seu filho Joseph, judeus que deixaram a Polônia e vieram encontrar com o marido e pai do menino, que havia chegado meses antes. Porém, após descobrir que o marido morreu, a Rebecca acaba nas mãos de Tzvi, que é interpretado pelo Caco Ciocler. Sob a pele de cordeiro, ele esconde a sua atuação como traficante de mulheres e dono de uma casa de prostituição. As Polacas se baseia em duas obras literárias que relatam o ocorrido, com várias mulheres que tiveram o mesmo destino que Rebecca. Então é baseado em histórias reais. Nessa época, elas formaram a Sociedade da Verdade, um grupo que lutava pela liberdade e pela conservação da memória de todas elas. Como prostitutas, elas não tinham direito, por exemplo, a serem enterradas em um cemitério judeu. Eram enterradas como indigentes. E foi graças à sociedade que elas conseguiram um lugar para isso. O filme, por exemplo, traz esse relato, mas o problema é que isso fica em terceiro, quarto plano. O foco está na jornada de Rebecca, no seu conflito com Tzvi e na violência física, psicológica sofrida por ela e por suas companheiras. Bom, eu confesso que eu mudei de opinião sobre o filme após ler alguns comentários sobre ele, especialmente vindo de mulheres. Ué, Marcelo, mas você não é o crítico? Como assim? A sua opinião então é influenciável? Ainda bem, né? Eu acho que o papel do crítico não se resume a dizer filme X é bom, filme Y é ruim. Isso não é crítica, isso é julgamento. O crítico ele precisa fundamentar o que ele viu, principalmente amparado em conhecimentos técnicos sobre cinema e narrativa, e daí então ele pode dar uma opinião sobre a obra, mas a sua avaliação sempre será, sobretudo, pessoal, pois a arte é subjetiva. Não sei se você já reparou que eu nunca dou nota nos vídeos que eu lanço aqui. Então, mesmo dizendo se eu gostei ou não do filme ou da série, é uma tentativa de objetificar menos o que eu assisto. Eu acho que é preciso que cada um crie a sua percepção. Então, o que eu tento fazer é lançar um ponto de vista. E aí, o espectador é que vai dizer se esse ponto de vista ampliou o olhar sobre aquela obra ou não. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu comigo ao ler esses comentários sobre As Polacas. Eu já tinha ali uns certos sentimentos mistos acerca do longa, né? Pois eu achei que investir no melodrama com um pano de fundo tão potente ali era um equívoco, né? Porque faz do filme, né, quase somente uma disputa entre a inabalável Rebecca e o sórdido Tzvi, trazendo personagens tanto quanto planos e que só conquistam o carisma do espectador mesmo, talvez por conta das boas atuações dos seus intérpretes. A Valentina é um grande nome dessa nova geração, anote aí. E o Caco Ciocler traz a experiência das novelas para compor um tipo bastante conhecido delas, que é aquele vilão implacável. A minha percepção positiva tinha ficado por conta do bom design de produção, do elenco de apoio, que traz performances tocantes em cenas bastante difíceis. Mas o que tinha passado despercebido por mim é que o fato de que as cenas de violência contra as mulheres no filme talvez sejam exageradas e mais longas do que deveriam. Então, para mim, naquele momento, estas cenas, elas conseguiram
me chamar a atenção pela carga dramática. E a direção do diretor João Jardim se esforça em trazer essa carga. Mas aí foi só quando eu percebi, né, que as mulheres que assistiram ao filme se incomodaram bastante, e com razão, é que realmente passou a me chamar mais a atenção que a crueza desses atos de brutalidade já não tinha tanta coerência com esse tom da narrativa. E aí elas parece que estão ali só com o propósito de chocar, como se todo aquele contexto já não fosse comovente o suficiente. E o que corrobora com essa visão, e aí isso já tinha me causado estranheza, mas eu não tinha conseguido ter uma clareza sobre, é que em alguns momentos os atos de violência cometidos contra os homens, eles são exibidos de uma forma meio encoberta, meio disfarçada, como se quisesse ratificar que ali só as mulheres é que podem ser violentadas, vamos dizer assim. Então, ok, essa lógica pode até fazer algum sentido, mas aí qual é a real necessidade de contar essa história dessa forma? Por que revisitar o calvário daquelas mulheres é importante para se criar consciência dos horrores que elas viveram? Então, o longa acaba dedicando muito mais tempo ao arco dramático da protagonista, aos vários embates que ela tem com o vilão, reviravoltas que vão surgindo e movendo a trama, do que se preocupar com um olhar mais profundo sobre a tristeza e a desesperança das personagens, que é algo que está até presente, mas ali com uma sutileza e que não condiz com essa agressividade, com essa visceralidade que surge com frequência. Então, ou seja, as polacas parecem não ter ficado muito satisfeito em ser apenas um drama mais íntimo e empoderador de fato, e aí prefere apelar a um modelo que se comunica mais com o espectador, menos exigente. E aí o custo disso se reflete não só no resultado, mas na impressão que deixa, ao tratar de um tema que exige muita sensibilidade para ser tratado. Afinal de contas, a gente está falando de vidas, que foram roubadas, literalmente, e exploradas como escravas sexuais, sem que um mínimo de dignidade fosse considerado. Até fica exemplificado no filme pelo desrespeito aos costumes judaicos. As fotos que a Sociedade da Verdade preservou em memória de todas elas e que são exibidas antes dos créditos finais escondem, certamente, experiências e emoções que mereciam ser compartilhadas, exibidas e assim, mesmo que como uma mera homenagem, elas poderiam trazer por alguns instantes uma parte daquelas vidas que foram roubadas de volta. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Essa semana tem mais vídeo, tá? Então fique ligado aí. Se inscreva, ative as notificações para saber quando o vídeo chegar aqui no canal. Certo? Não esquece de deixar aquele like maroto também. Valeu? Grande abraço.